Hoje nós estamos aqui com ela que é linda, maravilhosa, esposa do pastor Maicon Mendes, mãe do Mateus e da Manuela. Estamos aqui com a nossa preciosa pastora Simone Della Torre. Seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada por essa apresentação tão doce. Que lindo. Muito obrigada por esse espaço, obrigada por esse programa que dá aí voz às pastoras. Que lindo. O privilégio é todo nosso de ter vocês aqui, vocês que são mulheres tão preciosas, mulheres que têm tanto para nos ensinar. E eu quero iniciar, esse bate-papo aqui tão descontraído, te perguntando, pastora Simone, conta pra gente quantos anos você já tem de ministério pastoral, ali ao lado do seu esposo, conduzindo a obra do Senhor Jesus. Dia 19 de março, meu esposo e eu fizemos 7 anos à frente da obra lá na Adipel, Congregação de Santo André. Gente, como passa rápido o tempo, né? Parece que foi ontem. Curioso, Ruth, é que esse mesmo dia é o aniversário da minha filha. E nós recebemos o contato do pastor Newton Abreu no dia 19, na verdade, uns 2 dias antes, estávamos em viagem. E no dia 19 nós retornamos para Goiânia. Foi o dia que nós fomos lá na matriz conversar com ele, lá tomamos posse. Quer dizer que essa viagem foi em comemoração? Essa viagem era uma viagem em família e a gente aproveitou o aniversário dela. Ela estava fazendo 2 aninhos, era muito pequenininha. Hoje ela está com 9 e ela cresceu conhecendo os pais dela como pastores de uma igreja. Que lindo, que riqueza! Que riqueza, gente, como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que você comentou, desse telefonema, do nosso presidente, pastor Newton Pereira Abreu. E Simone, conta pra gente, depois desse telefonema que você recebeu, como que você fez, como que você faz para poder conciliar o cuidado da sua casa, a criação dos seus filhos, o cuidado com seu esposo e a igreja? Como que você concilia tudo isso? Ruth, esse talvez seja o grande desafio, né? Não só meu, mas de todas que estão aí nos acompanhando. Veja bem, quando nós recebemos esse contato, eu tenho algumas pessoas na família que são pastores, tios, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E vê-los no ministério me trazia assim uma admiração, mas também medo. Então, quando eu recebi esse contato, na verdade, o pastor Newton ligou no meu celular à procura do Maicon. Então, quando nós recebemos essa notícia, ela veio assim permeada de sentimento assim, nossa, ele nos viu, ele nos enxergou, mas também muito medo de pensar assim, a partir de agora nós não somos mais nós, agora somos os pastores, a gente não é mais o casal que pode viajar sempre, muito. A gente uma responsabilidade. Viajava, a gente tinha a nossa vida, a gente tinha os nossos projetos, a gente tinha crianças pequenas. Então, isso realmente foi muito desafiador. E foi muito difícil, no sentido assim de até a gente entender qual era o nosso papel. Então, eu pensava assim, nossa, eu tenho uma criança pequena, como que eu vou ser pastora? Eu imaginava que, ao ser a esposa do pastor, eu deveria me anular enquanto os outros papéis que eu devo desempenhar. Então, assim, os primeiros meses, o primeiro ano talvez, foi um grande desafio. Mas foi porque a Bíblia fala, Oséias vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Até eu entender o que eu tinha sido chamada para fazer, eu me desgastei muito. Eu pensava assim, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer as consagrações, eu tenho que estar em todos os lugares. Eu sou espaço, as pessoas esperam isso de mim. Mas isso na verdade era uma grande cobrança minha. Porque eu via o que os meus familiares pastores faziam, outros pastores do nosso conhecimento faziam, então eu achava que deveria ser a minha vida. E a gente sempre tem aquela sensação, tipo assim, eu preciso dar conta de tudo. Sim. E não é assim. Nunca. Não. É tão libertador quando você entende, opa, não é isso, peraí.
E eu penso assim, que a pandemia, ela trouxe um olhar para dentro, né? Um olhar, uma reflexão, uma autorreflexão, uma introspecção. Foi um tempo onde eu pude dedicar horas do meu dia, das minhas madrugadas, aos pés do Senhor. E isso é cumprir o princípio, né? O mandamento que ele fala, que o meu fardo é leve. Sempre. Eu não entendi que fardo leve era esse. Por O isso meu fardo é leve. Como assim? Parece ser tão pesado, mas não. Quando você se atenta a cumprir exatamente o que está escrito nas escrituras, você começa a perceber que não. E aí, durante a pandemia, quando eu pude estar mais próxima do Senhor, quando eu fazia os meus momentos assim, minhas manhãs de devocional, eu tinha, né, tava estudando, fazendo faculdade, mas antes de começar a faculdade às 8, eu acordava às 5 e das 5 às 8 eu me dedicava a estudar a Bíblia, a orar, a buscar a face do Senhor. E ali eu fui sentindo que o peso não era do ministério, e sim do que eu estava botando a mais na minha sacola, nas minhas costas. Então o Senhor trouxe essa leveza. Hoje eu digo assim, que é lindo poder fazer aquilo que o Senhor quer que faça e ver. Eu sempre meço o sucesso, o desempenho disso no olhar dos meus filhos. Se eu vejo que eles começam a reclamar, mamãe isso, mamãe aquilo, é porque eu estou deixando a desejar em alguma parte. O meu primeiro ministério não é a igreja. O meu primeiro ministério é a minha casa, são os meus filhos. É a igreja que você tem dentro da sua casa. Sim, esta igreja é o meu primeiro ministério. E quando eles falam assim, eu sempre observo, né, o que eles acham, sempre pergunto, assim, numa conversinha boba mesmo com eles, eles falam assim, eu gosto de ser filho de pastor. Aí quando eles falam, mamãe, o Mateus, né, fez 12 anos agora essa semana, e diz assim, eu vou ser um pastor de jovens, eu vou ser pastor. E a Manuela com 9 fala pra mim, mamãe, eu vou ser médica, psicóloga e pastora, igual a senhora. Meu Deus, gente, e essa é a maior riqueza da vida. Sim. Os seus filhos olharem pra você e se inspirarem na sua vida. Eu já ouvi da boca do Mateus, eu vou ser um pastor igual ao meu pai. Olha só, gente, que riqueza, que coisa mais isso linda. É bom. E a gente sabe que como eles precisam ser pastoreados, eles precisam olhar para a obra do Senhor e admirá-la. E não sentir que esta obra rouba os pais, rouba o amor, rouba o olhar dos pais. Então, para mim, hoje, isso é uma bênção. Mas eu já tive medo justamente por causa de não saber qual era o meu verdadeiro papel. Simone, certa vez, em uma ministração de um pastor muito amigo, muito abençoado, ele pregando, ministrando sobre a Arca de Noé, e ele falou uma frase que me marcou tanto. Ele falou o seguinte: se todos nós conseguirmos colocar a nossa casa dentro da arca, o mundo inteiro estará salvo. Olha, uau, que preciosidade! Que lindo! Se cada um de nós conseguir colocar a sua casa dentro da arca, o mundo inteiro está salvo. Olha que lindo! E o grande desafio é esse, né? Porque a gente tem muita facilidade de mostrar que você é um bom servo, é um bom pastor, é uma boa isso, aquilo lá fora. Mas e dentro de casa? Como os nossos filhos estão nos enxergando? Como o meu esposo me vê? Que estranho seria se eu subisse ao púlpito e falasse sobre relação conjugal, casamento para as minhas irmãs, para as minhas mulheres, a CIB da minha congregação, sobre isso, mas em casa eu não fosse essa pessoa. Se o seu casamento não estivesse estruturado. Exatamente. Então, assim, eu entendo que antes de tudo vem a minha casa, o meu lar, a minha família, o meu esposo bem, o meu esposo emocionalmente saudável, para que lá fora a gente possa dar frutos e juntos sempre, né? Sim. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Frutificar dentro e fora. Agora, Simone, conta pra gente, você acabou de se graduar em mais um curso, em mais uma graduação, graças a Deus. Conta pra gente como que foi mais essa conquista, como que foi conciliar tudo isso, família, igreja, faculdade. Traga pra gente hoje algo assim da parte de Deus que inspire as mulheres que estão nos assistindo
a se levantarem, a se posicionarem para estudar, para buscar conhecimento, né? Para que nós possamos contribuir ainda mais com o crescimento e o avanço do reino de Deus. Quando nós começamos a pastorear, as pessoas, eu penso que a gente é colocado ali e o Senhor vai nos dando essa direção do que Ele realmente quer que a gente produza, que frutos Ele quer que a gente dê ali. E quando nós começamos a pastorear, eu não entendo porquê, mas eu sei que é a obra do Senhor, a ação de Deus em relação a isso, né? As pessoas então vinham buscar conselho, elas vinham buscar, e eu me sentia muito menina, eu me sentia muito imatura ainda, eu ainda não tinha entendido esse propósito do Senhor ali na congregação, mas elas vinham buscar isso, e eu falei assim, não, eu preciso ter responsabilidade para cuidar dessas pessoas, eu preciso dar algo mais, e as demandas sempre de cunho emocional. Eu sou graduada em administração há muitos anos, antes de casar eu graduei em administração. E recentemente, naquela época em que nós tomamos posse, eu estava concluindo a minha pós-graduação em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas. Então você sempre já teve essa pegada de trabalhar com pessoas, de ir gestão de para pessoas, exatamente. Então eu senti isso, eu trabalhava, né, tinha um trabalho, uma profissão ali na área administrativa, gestora de equipes, trabalhava numa grande empresa. E as pessoas me buscavam pedindo aconselhamentos e eu ia destrinchando aquilo e percebia o cunho emocional. E ali naquele momento que você sentiu a necessidade, precisava de buscar algo Isso, a mais. Exatamente. Eu falo, Senhor, eu não estou conseguindo dar aquilo que essas pessoas precisam, então eu estou entendendo que o Senhor quer alguma coisa de mim. E um dia escrevi, a GFN, a missionária GFN, que é amiga nossa em comum, ela me deu um caderno de oração. E nesse dia que ela me entregou esse caderno de oração, eu tinha feito uma oração escrita também, coloquei assim, Senhor, me usa como um instrumento nas tuas mãos para levar cura para as pessoas. Cura, eu escrevi com essas palavras, cura para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Escrevi com essas palavras. E foram as demandas que chegaram até você. Que eu estava percebendo que era, apesar de não ter ainda conhecimento amplo nessas áreas. Mas ela escreveu então, e ela não sabia dessa minha oração. E ela me deu um caderno de oração e ela escreveu nesse caderno assim, e você está pedindo ao Senhor para fazer uma faculdade de psicologia. E ela escreveu, doutora Simone Della Torre, o Senhor concederá o pedido do seu coração, e escreveu mais algumas coisas. E no dia em que então, também como resposta de oração, fui desligada do emprego que eu trabalhava, que me tomava grande parte do meu tempo e não me permitia ser a mãe, a esposa que eu deveria estar sendo, ela me ligou numa chamada de telefone, ela não sabia o que estava acontecendo, não imaginava o que estava acontecendo. Ela parou o carro no dia seguinte ao meu desligamento da empresa e me ligou e falou, o Senhor manda te dizer que você está exatamente no centro da vontade dele. Ok, eu entendi aquilo, depois ela desligou o telefone. Me falou muitas coisas daquilo que o Senhor estava ministrando ao coração dela, desligou e me ligou de novo. Segundos depois, você tem mais uma coisa. Você escreveu em algum lugar que você quer cuidar de pessoas, que você quer ser psicóloga. Pois o Senhor manda te dizer que você será psicóloga. Olha só, gente, coisas que só Deus lê aquele papel. Ninguém explica Deus, só Ele. E ela me disse isso, ela falou assim, ó. Deus manda te dizer que você será psicóloga, você fará, e a minha preocupação era como fazer isso, eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho uma casa, uma igreja, um esposo, nossa, eu pensava assim, Deus, se o Senhor quiser o Senhor vai gerar, mas eu não vejo hoje saída. E ela me disse, você vai estudar pela manhã, você vai trabalhar à tarde. Nossa, tem um horário. Ela falou isso, você vai estudar pela manhã, eu me arrepio quando eu falo, porque foi muito forte, e é muito forte todas as vezes que eu lembro. Você vai estudar pela manhã, você vai trabalhar à tarde para que você tenha, né, uma fonte de renda, e à noite você vai cuidar do ministério para o qual o Senhor te chamou. Você vai continuar sendo mãe e a esposa que Deus quer que você seja. Eu falei, uau! E pronto, desligamos. Isso era setembro. Aí depois assim, então eu vou. Isso era setembro. Veja bem, em outubro de 2019. Eu lavando louça, ia ter um evento da Matriz Adipel para mulheres à noite, dia 17 de outubro de 2019.
eu estava lavando louça em casa, tinha cuidado da minha casa, estava assim, já tinha entendido que eu amava cuidar da minha casa, porque eu não fazia isso, eu sempre trabalhei fora. E então eu falei assim com o Senhor numa oração, né? Naquelas conversas que a gente faz com Deus quando está fazendo as nossas, cuidando da nossa casa. Eu disse: Senhor, a tua serva disse que eu seria psicóloga, mas eu sei que isso não vai acontecer com o estalar de dedos, eu preciso tomar uma atitude para isso. E então eu preciso, já é 17 de outubro, eu preciso buscar uma faculdade para eu começar o meu curso. O Senhor disse que eu daria conta, que seria possível, então eu vou. E o meu celular tocou na janela da minha cozinha. Era um número desconhecido. Eu atendi a moça e disse: oi, eu sou da faculdade tal, tô te ligando para te oferecer uma bolsa de graduação. Aí eu falei: hã? Eu falei: será que ela ouviu? Será que ela estava ouvindo a minha oração? E as coisas assim, eu tenho essa questão, né? Parece que Deus ouve e já responde, assim, tão lindo. Gente, que lindo! E a aí, forma como Deus trabalha. Maravilhoso. E então eu falei pra ela assim: graduação? Mas você tem psicologia? E ela falou. E eu pensei assim: quer ver que ela não vai ter? Ela falou assim: sim, eu tenho psicologia. Eu falei: e de manhã? Ela falou: sim, de manhã, e eu estou com uma proposta especial para te fazer hoje, com 50% de desconto no seu curso. Aí eu falei: eita, isso é coisa de Deus. Falei: manda, Deus manda. manda essa proposta aí que eu vou analisar. Recebi a proposta dela, pesquisei em todas as faculdades que tinha psicologia de manhã, em Goiânia e em Aparecida. Lá era a faculdade mais em conta que eu consegui. E na época esta era a melhor faculdade de psicologia em Goiânia. Com desconto, o valor era acessível. Ficou e acessível. Ficou mais em conta. Sim, então assim, eu tinha certeza que era o Senhor. Hoje, né, a faculdade concluída, passaram-se 5 anos, recentemente eu participei da minha colação de grau. Eu não tenho palavras para dizer assim: eu consegui, não. Nenhum daqueles dias que eu acordei era com a minha força. Nenhum daqueles dias que eu fiquei até de madrugada fazendo trabalhos para a faculdade, estudando para o TCC. Os desafios existem, mas a força que você recebe do Senhor é algo sobrenatural. Então hoje o que eu tenho para dizer para você, mulher, que está enfrentando aí, pastora, que está enfrentando algum desafio na área emocional, e eu tenho visto que isso tem acometido muitos dos nossos irmãos, eles precisam. Deus um dia me disse: eu te coloquei aí para que você cuide dos meus pequeninos. E eu tenho recebido tantos pequeninos do Senhor, são os pequeninos, os amados do Senhor, que estão sofrendo às vezes e que precisam. A gente precisa saber o que o Senhor quer que nós façamos. No meu caso, eu entendi perfeitamente que era a psicologia ao lado do meu esposo cuidando das ovelhas e eu cuidando das emoções dessas ovelhas. Que coisa linda é você ter essa clareza, né? Esse entendimento daquilo que Deus propósito quer para você. Que lindo, as coisas fluem de maneira leve e suave. E então, hoje eu digo assim: se esse também for o seu chamado, ou qualquer que seja o seu chamado, e você perceba que precisa se profissionalizar em alguma coisa, fale com o Senhor. Porque se esse sonho que está aí no seu coração, tá aí, né, latente, tá gritando isso, é porque não foi da sua mente que brotou, foi o Espírito Santo que colocou aí. E esse Deus que gera sonhos nos nossos corações, Efésios 3:20, ele pode realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Isso é lindo, e o Senhor, Ele nos dá força. 5 anos não passaram como se fosse num piscar de olhos, eu senti todos eles, mas não eram as minhas forças, eram as forças do Senhor. Financeiramente, o Senhor proveu todos os dias nas nossas vidas, e Ele fez coisas grandiosas. Eu costumo dizer, né, que nesses anos todos nós colocamos o pé, o chão estava lá, porque Ele colocou. Então, foi o Senhor, e sempre será. E antes da gente começar aqui, né, o nosso bate-papo, a gente estava conversando aqui em off, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando Deus, Ele te dá um comando, a única coisa que Ele quer ver é a sua obediência. É a sua obediência, porque como a pastora Simone acabou de falar, quando você coloca o pé, Ele coloca o chão de baixo, né? Porque é Ele quem provém tudo nas nossas vidas, na verdade. Glória a Ele, glória a Ele. Olha, com Ele
dele, com ele e por ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos nessa vida, né? Porque dele, gente, é tão lindo. Eu tava me atentando, prestando atenção. Porque dele, porque que começa a frase, porque dele? Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, é ele quem provém e é rendido a ele, porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas, são todas as coisas. E é lindo servir a este Deus, como é maravilhoso. E a fé quando nós mostramos obediência, estamos dizendo para Deus, eu confio, eu tenho fé. E a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Morta, obediência né? é fé. Sim, sim. Gente, que riqueza de bate-papo, que obrigada. riqueza de entrevista. Simoninha, agora eu sei que você já deu muitas dicas preciosas pra gente, preciosas pérolas da sabedoria, mas eu gostaria que você, para finalizar esse bate-papo aqui, que você falasse para as mulheres, tanto as jovens pastoras que iniciaram agora o ministério, que estão enfrentando muitas dificuldades, muitas limitações, e também para aquelas, né, que já têm um tempo, né, de carreira ali ao lado de seus esposos. Traga uma mensagem de Deus para o coração de todas essas mulheres. Sim, minhas queridas, minhas amadas irmãs, pastoras, colegas de ministério, entre tantas que vão estar assistindo esse vídeo agora. É muito desafiador a gente pensar que como eu vou conseguir lidar com todas essas questões sem sofrer, sem adoecer. Por que para ela parece ser tão leve? É impressionante a gente avaliar as coisas e pensar assim, Deus, como a Ruth acabou de falar, Ele é o autor e consumador, Ele cria. Se a gente descansar que Ele fará todas as coisas e nos direcionar a tomar os passos que devem ser feitos por nós, nós vamos seguir e Ele vai realizar nas nossas vidas. Mas, mulher, se em algum momento você tem se atentado e dito para você mesma, eu não estou dando conta, tá difícil demais para mim, tá cansativo demais para mim, é importante que a gente aceite a nossa humanidade. Aceitar a nossa humanidade significa assim, a gente não dá conta mesmo. A gente não é super mulheres maravilhas. A gente não é, a gente não dá conta. E quando a gente tem um olhar de compaixão para nós, as coisas passam a ter um novo sentido. Eu aceito a minha fragilidade, eu aceito que eu não sou capaz de pastorear, de cuidar da minha família, de ir à frente. Então eu recuo e digo assim, Senhor, onde é mesmo que o Senhor quer que eu esteja diante de todas essas questões? E cuidar disso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, onde eu reconheço as minhas limitações. E reconhecer as minhas limitações vai fazer com que eu cuide de mim. Porque a gente precisa cuidar, a gente precisa, a esposa do pastor, ela está ali, um dos principais papéis dela é o cuidar. E como cuidar do outro se nós precisamos também de cuidado? Depois que eu descobri a psicologia, eu entendi que o ser humano, ele não é só corpo, só espírito, ele também é emoção, ele também é social, ele também precisa de cuidado em todas as áreas da sua vida. A oração é fundamental, é indispensável. E na oração a gente consegue alcançar resposta para tudo. E muitas vezes o Senhor está dizendo assim, minha filha, uma das respostas que eu tenho para você é procure ajuda. Procure ajuda psicológica, procure uma companheira para quem você possa falar das suas dores e essa pessoa ou uma profissional vai saber cuidar de você entendendo que você é um ser humano e não uma máquina e que você deve dar conta. Então a mensagem que eu quero deixar hoje para você que está nos ouvindo, não pense que você dá conta sozinho. Tire esse fardo de cima de você. Você consegue com a força do Senhor. E o Senhor muitas vezes nos direciona a andar de mãos dadas umas com as outras. Encontre uma profissional que possa te ajudar emocionalmente, porque eu tenho certeza que espiritualmente você está buscando suprimento. Mas profissionalmente, uma profissional, uma psicóloga, uma conhecedora da palavra de Deus,
vai te ajudar a entender que esse fardo é leve, sim, ele não Sim. precisa ser pesado. Não Nós já precisa. entregamos o pesado para o Senhor, Ele troca conosco, né? Sim. Eu tenho certeza que essa mensagem, se está chegando até você hoje, é porque o Senhor está te dizendo isso. Olhe para você, você precisa estar cuidada para que aquilo que está dentro de você, o amor, o cuidado, possam então sair livremente, espontaneamente. Você merece isso. Que lindo, que lindo. E esse cuidado, ele é tanto horizontal, pega aqui na minha mão, olha, se você está precisando, peça ajuda. Isso. Existem mulheres maravilhosas, mulheres de Deus que estão prontas, né, para segurar a sua mão e te ajudar naquilo que você precisa. E tem também a vertical, né, que é a do céu. Sim. É a linda. Obrigada, eu amei estar aqui com você. Obrigada por dar Eu que voz agradeço, às eu que pastoras, agradeço. às mulheres que precisam ser ouvidas Sim. e que através disso vão estar tocando outras mulheres. Deus abençoe seu ministério. Amém. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe abundantemente, a toda a sua casa, e que Deus continue te usando poderosamente agora em mais esse chamado, em mais esse ministério que o Senhor te levanta. Eu tenho certeza que vai ser bênçãos e que muitas e muitas vidas vão ser alcançadas através daquilo que Ele confia nas suas mãos. Amém. Recebe toda a honra e glória para Ele. Nós estamos aqui finalizando mais um episódio do nosso Fala Pastora. E eu desejo a todos vocês tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!